Saudações! Hoje vamos mergulhar numa questão que parece simples, mas que gera imensa confusão. Mesmo em aulas, às vezes. Qual ligação química é mais forte? A iónica ou a covalente? É verdade, as opiniões dividem-se. Sim, e uma pesquisa online, bem, pode baralhar ainda mais. Temos aqui connosco várias fontes, desde discussões em fóruns de ciência. Sim, de entusiastas. Exato. E também material mais académico, tipo slides de aulas, listas de exercícios. A nossa missão hoje é tentar destilar isto e trazer clareza. Vamos lá desempaquetar o assunto. Ok, um ponto que surge logo é que a tal força não é assim um valor absoluto. Uhum, Depende muito do contexto, do ambiente onde a ligação está. exatamente. O exemplo que toda a gente dá, sal de cozinha, NaCl. Forte, estável, ali no saleiro. Sim, sólido. Mas depois, em água. Parece que se desfaz quase espontaneamente. Se é tão forte, como é que... Pois, é um ponto fundamental. A força, quando falamos em energia, é sempre relativa. Relativa a quê, exatamente? Relativa ao estado separado. Comparamos o estado ligado com os átomos ou íons separados. E se esse estado separado for muito estável num certo ambiente, Como os íons Ana-classe e, se ao menos, na água. precisamente, rodeados por moléculas de água, ou que chamamos solvatação, a água como que abraça os íons, estabiliza-os. Então, a energia líquida que precisamos para quebrar a ligação nesse ambiente específico, na água, diminui bastante. Ah, ok, faz sentido. Por isso é que afirmações genéricas tipo esta é sempre mais forte são complicadas. Muitas vezes as comparações usam o vácuo como referência, útil em teoria, mas... Mas não no dia-a-dia, claro. Exato. E aqui entra outra questão que as fontes levantam. A forma como medimos a força parece ser diferente para iónicas e covalentes. Sim, é aí que reside grande parte da confusão. Então, aqueles números que vemos, tipo 640, às vezes até 787 kJ por mol para o NaCl, Uhum. não são diretamente comparáveis, por exemplo, aos 498 kJ por mol para quebrar a ligação no O2. Correto. É mesmo isso. Quando falamos nesses valores altos para o NaCl, estamos a falar da energia de rede molar. Energia de rede. O que é isso, exatamente? É energia para desmontar, não uma ligação, mas um mol da estrutura cristalina inteira. Pense na rede toda, onde cada íon interage com vários vizinhos. É uma medida de força coletiva. Ah, da estrutura toda. Percebo. E para as covalentes, como no O2 ou no Cc no diamante, que é fortíssima, cerca de 713 kJ por mol, Sim. a energia de ligação refere-se normalmente a quebrar um mol de ligações individuais, entre dois átomos específicos. Ok, então é uma comparação um bocado. Maçãs e laranjas. Um pouco, sim. A energia de rede de muitos compostos iónicos é, de facto, muito alta. Muitas vezes superior à energia de uma ligação covalente individual. Mas atenção, a atração eletrostática entre um par de íons isolados, no vácuo, pode ser mais fraca que uma ligação covalente forte. E então a força da rede iónica vem da soma de muitas interações. Exatamente. Da soma de imensas interações nesse arranjo tridimensional do cristal. Entender isto é chave. Faz sentido. E isso talvez explique outro exemplo que apareceu. Diamante versus calcário. O calcário é CaCO3, tem íons e ligações covalentes dentro do carbonato. Uhum. Mas o diamante, o que é só carbono, com ligações covalentes, é incrivelmente duro. Sim. O diamante é um exemplo perfeito da força que uma rede covalente pode ter. Cada carbono está ligado a 4 outros. Ligações covalentes muito fortes, direcionais, numa estrutura tridimensional super rígida. E isso dá-lhe aquelas propriedades. Exato. Dureza extrema, ponto de fusão altíssimo, acima de 3.550 graus Celsius. É um tipo diferente de força coletiva comparada com a rede iónica, que é mais baseada em atrações em todas as direções. Entendido. E claro, estas ligações primárias, sejam iónicas, covalentes ou até metálicas, definem as propriedades gerais que vemos. Compostos iónicos, duros mas quebradiços, isolantes quando sólidos. Mas conduzem eletricidade se fundidos ou dissolvidos. Isso, porque os íons ficam livres para se mover. Materiais covalentes variam muito. Moléculas pequenas, como O2, ou redes gigantes, como diamante ou quartzo, E os metais com a ligação metálica, aquela nuvem de eletrões? que lhes dá condutividade e maleabilidade. Ok, então, para resumir a questão inicial, qual é mais forte? A resposta não é um simples A ou B. Definitivamente não. Depende muito do que estamos a comparar.
Ligação individual ou a força da rede inteira? E em que condições? No vácuo? Num solvente como a água? Exato. Tanto as redes iónicas como as covalentes podem ser incrivelmente fortes. Sim. É talvez mais útil pensar em iónica e covalente como extremos de um espectro. O espectro, como assim? Bem, a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligados ajuda a prever onde uma ligação se encaixa. Diferença pequena, partilha mais igual de elétrons. Mais covalente, diferença grande, transferência de elétrons, formação de íons, mais iónica. E a maioria das ligações está alguns no meio, imagino. Covalente polar. Precisamente. É um contínuo. Ok. Para refletirmos um pouco, vimos como estas ligações primárias fortes definem propriedades como dureza, pontos de fusão? Coisas macroscópicas. Sim, mas fica aqui uma pergunta interessante. Como é que forças que consideramos muito mais fracas, as interações intermoleculares, As secundárias, sim. como as pontes de hidrogênio na água, a energia muito menor, algo como 51 kJ/mol, comparado com centenas para as primárias. Bem menor, sim. Como é que essas forças aparentemente fracas acabam por ditar propriedades tão cruciais? O facto de a água ser líquida à temperatura ambiente, o ponto de ebulição relativamente alto. É uma excelente questão para pensar. Parece que a força coletiva, mesmo das interações mais fracas, quando são muitas, também tem um papel surpreendente, não é? Sem dúvida. A química está cheia dessas surpresas, onde o coletivo supera o individual de formas inesperadas. Fica a reflexão.